Boa noite a todos. Vamos começar então mais um momento de estudo com a nossa prece. Elevando o pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo pela oportunidade do aprendizado, pela oportunidade da encarnação. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita, Pai, a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Mestre, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Mestre, cair em novas tentações. Livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom, no estudo de hoje do Evangelho, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, justiça das aflições. No item 3, somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso. Mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter maior mérito. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência? Sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Por que uns nada conseguem, ao passo que outros tudo parece sorrir? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre os vícios e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Se isso, o de que um deve compenetrar-se por meio dos ensinamentos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa, e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Então, nesse trecho, a gente já pode refletir muito sobre a situação que nós estamos vivendo atualmente, né? A lei da justiça é uma lei que está regendo o universo, não só o planeta Terra, né? Então, partimos do princípio que, se justo são tudo o que nos acontece hoje, existe uma causa. É isso que ele coloca aqui. Tudo tem uma causa e essa causa deve ser justa. Então, todas as aflições que nós passamos hoje, elas têm uma explicação, seja nessa existência ou numa existência anterior. Não passamos nada na encarnação sem um motivo, sem
um sentido sempre para o nosso aprendizado, sempre para a nossa evolução. Então, aqui quando ele reflete sobre por que uns nascem na miséria e outros na riqueza, se nós não tivéssemos o conhecimento da reencarnação, seria realmente injusto. Uns bebês nascem e morrem logo em seguida, enquanto outros terão oportunidades de uma vida, né? Seria injusto se não tivermos esse olhar para a reencarnação, que é a revelação que o Espiritismo veio nos trazer. Então, dentro desse princípio da reencarnação, nós estamos num mundo de provas e expiações, sendo um desafio para todos nós aprendermos e colocarmos em prova tudo que nós estamos aprendendo. Vem aí o desafio, né, da gente compreender o que temos que compreender e o que o Espiritismo vem nos trazer e colocar em prática. Esse é o nosso desafio. Então, sendo Deus justo e sendo Deus bom, é inadmissível que a gente pense que Ele nos castiga, que Ele está nos colocando em situações de perigo, né? Então é importante a gente entender que dentro do que nós estamos vivendo hoje, nós estamos colhendo algo improdutivo que fizemos num passado, ou mesmo nessa encarnação, nós continuamos com alguns hábitos infelizes que nos trouxeram para essa situação de hoje. Continuando o nosso estudo, a gente vai agora para o Livro dos Espíritos, a parte terceira, as leis morais, do capítulo 6, Lei de Destruição. Vamos hoje nos focar mais na parte dos flagelos destruidores, que é a questão 737. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Então, pergunta de Kardec aos espíritos, né? Com que finalidade Deus permite que existam esses flagelos destruindo aí o nosso planeta? Os espíritos então respondem: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento. Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então, na história do nosso planeta, né, a ciência já nos provou que existiram várias transformações físicas, morais, houveram vários momentos em que a Terra passou por transformações. E a gente sabe que ela sempre vai passar por transformações, porque é assim que a humanidade caminha, né? É isso que eles falam aqui, é uma necessidade. Então vamos imaginar aqui que nós estejamos dentro de um carro desgovernado, né? Um carro que está aí correndo muito, em alta velocidade e totalmente desgovernado porque ele tem problemas mecânicos, né? E pela estrada ele está causando riscos, né? De machucar as pessoas, de machucar o próprio motorista que está dentro do carro. Então a gente pode verificar que o defeito mecânico que o faz parar, na verdade, para quem está dentro do carro, é um momento complicado. Você está numa estrada e o carro quebra.
Mas se a gente olhar do ponto de vista maior, ampliar a nossa visão, na verdade, o defeito do carro foi uma bênção, não é? Porque ia causar um acidente mais grave lá na frente. Poderia até ferir a vida de algumas pessoas, inclusive quem estava dentro do veículo. Então vamos imaginar esse flagelo como um freio, como uma pausa, né? Se continuássemos agindo como estávamos agindo, nesse impulso, nessa velocidade, buscando, parece que não sabemos o que, vivendo num desespero contra o tempo, correndo para chegar não sabemos aonde, né? E destruindo o homem, destruindo nós homens, destruindo muitas vezes os recursos naturais que nós temos, né? A água, poluindo o ar, poluindo todos os recursos naturais. Se nós continuássemos com esse orgulho, com esse egoísmo muito forte, nós íamos causar muito maior prejuízo, tanto para nós, como para aquelas pessoas que convivem conosco, como que para a humanidade inteira, né? Certamente, se continuássemos nessa velocidade desgovernada, nós iríamos causar maiores danos. Então, vamos encarar aí essa situação como um freio, né? E como o carro que precisa de conserto, precisamos olhar para dentro de nós, né? E verificarmos o que precisa ser consertado, né? O que precisa ser revisto, refletido, o que precisa ser mudado. E não existe uma receita comum para todas as pessoas. Cada um de nós precisa mergulhar em si mesmo e descobrir, né? Porque é muito particular, é muito individual. A gente sabe que a raiz do problema é o orgulho, é o egoísmo, que todos nós temos. E é isso que estava destruindo tanto as relações familiares, como as relações sociais, como as relações profissionais, né? Até mesmo o nosso cuidado conosco e com o outro. Só que dentro de nós temos os campos onde somos mais frágeis com relação ao orgulho, por isso que temos que olhar atentamente qual é o ponto que precisa ser mudado. E estamos tendo esse tempo, Deus está nos dando essa oportunidade, essa pausa para nos olhar para dentro de nós, sem causar maiores danos aos outros e a nós mesmos, porque aí nós estamos mais confinados, né? E buscarmos essa modificação íntima, porque o planeta vai se transformar. É isso que os espíritos nos dizem, né? E eles continuam. Mas esses flagelos tanto sucumbem o homem de bem como o perverso. Será justo isso? Aí a gente volta lá para o Evangelho, né? Que uns nascem na miséria, outros na riqueza, uns nascem doentes, outros saudáveis. Então é justo que nesses momentos de epidemia, de pandemia, né? Alguns homens de bem faleçam, sofram, né? Aí os espíritos respondem: durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são o sofrimento de alguns dias ou de alguns meses de que tantos os queixais. Representam um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. Esses, os filhos de Deus e o objetivo de toda a sua solicitude. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo, por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens.
O espetáculo é semelhante ao de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes deles. Então aqui fica bem claro para a gente a nossa visão estreita e materialista, né? O que é uma encarnação diante das inúmeras oportunidades que temos na eternidade. E quem é esse general que ele coloca? Seria Deus. Ele está muito mais preocupado com os seus soldados, que somos nós, do que com os nossos uniformes, né? Se os nossos uniformes vão ficar perdidos ou vão ficar rasgados. O que seriam os nossos uniformes? O corpo físico, né? O que importa é a mudança do espírito, essa mudança íntima que nos vai fazer alavancar na eternidade. Então, no Evangelho também tem uma explicação muito bonita e muito reflexiva que diz assim, que compara o fim de uma trajetória da encarnação com um penitenciário que já cumpriu com a sua pena e vai sair da penitenciária, né? Então ele está saindo, na verdade, cumprindo ali o que lhe foi determinado, aquele período, né, de vivência, de sentença dentro de uma penitenciária. Assim é o homem quando desencarna, ele cumpriu aquele período aqui na Terra, ele cumpriu o que precisava ser cumprido, né? E na verdade é justo chegar para uma pessoa que cumpriu a penitência e dizer para ela, fica mais um pouquinho na penitenciária, né? Não é justo, não é? Então, quando um homem de bem ou quando nós vemos pessoas falecendo de forma natural ou dentro de uma prova coletiva, nós temos que vibrar e orar porque ela cumpriu aquele período que precisava ser cumprido e o seu espírito está carregando um aprendizado enorme para o futuro, né? Tudo que ela aprendeu até o último minuto da sua existência será útil na próxima existência ou até mesmo na vida espiritual. Então precisamos mudar a nossa visão estreita, materialista, aquela visão de que só existe essa encarnação, né? O Espiritismo vem para nos mostrar e nos abrir a mente para o lado espiritual. E esse flagelo vem nos modificar, vem nos proporcionar, na verdade, né, uma mudança moral, que é o que nós estamos precisando no momento. Então fica aí as reflexões, né, para que a gente possa estudar bastante. Acredito que a oportunidade dessa pausa também é para que a gente tenha oportunidade de estudar mais o Espiritismo, estudar mais as obras de Kardec, para a gente se preparar para essa transformação planetária que está acontecendo, né? Estarmos aptos a viver num mundo onde será melhor para ser vivido, né? Onde o bem vai prevalecer, que é um mundo de regeneração. Então precisamos fazer a nossa parte, chegou o momento da gente buscar efetivamente essa reforma íntima. E do mais, fica aí para a gente orar muito, vibrar muito, para que todos estejam aí na mesma sintonia, buscando esse refazimento, né? Buscando esse olhar para dentro de si mesmo, orando pelas pessoas que estão passando por essas provas coletivas, que estão passando hoje dentro de um hospital, dentro de uma condição que precisa ali de muita prece e de muita vibração, né? E fica aqui o nosso estudo de hoje. Obrigada pela participação e pela oportunidade. Boa noite a todos. Mais uma vez juntos,
nos sentindo na casa abençoada de Frei Fabiano, vamos buscar algumas reflexões que nos ajudem a nos mantermos em paz, em equilíbrio. No Evangelho segundo o Espiritismo, temos o capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas, no tema Conhece-se a árvore pelos frutos. Por que não é boa a árvore a que dá maus frutos, nem má a árvore que dá bons frutos? Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Porque nem os homens colhem figos dos espinheiros, nem dos abrolhos vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro, tira o mal, porque do que está cheio o coração, disso é que fala a boca. Isso nos foi relatado por Lucas. Agora vamos a uma passagem de Mateus. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós com vestidos de ovelhas e por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os reconhecereis. Porventura os homens colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Abrolhos, na verdade, são rochedos marítimos, né? São rochedos que ficam ali na superfície da água. Portanto, impossível de se colher um figo dessas rochas, né? Então, continuando. Assim, toda árvore boa dá bons frutos, e a árvore má dá maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Vamos a mais uma passagem de Jesus. E respondendo Jesus lhes disse: Vede, não vos engane alguém, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganaram a muitos. E levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a outros. E porquanto multiplicar-se-á a iniquidade, se resfriará a caridade de muitos. Mas o que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, se alguém vos disser: Olhai, aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não lhe dê crédito, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e maravilhas tais, que se fora possível, até os escolhidos se enganariam. Vamos então buscar a passagem. E por multiplicar-se a iniquidade, se resfriará a caridade de muitos. Aqui temos um grande alerta para nós, que podemos estar deixando nossos sentimentos se endurecerem diante de tanta maldade e perversidade. Daí a necessidade de buscarmos recursos que nos ajudem a abrandar nossos sentimentos, nos trazendo mais compreensão. E Jesus completa: mas o que perseverar até o fim, esse será salvo. Aí é um grande reconforto, um grande conforto e chamamento, porque mais do que nunca temos que ter coragem, força, perseverança, não exatamente para enfrentarmos o que está em nosso entorno, porque provavelmente nunca foi fácil, mas sim para enfrentarmos a nós mesmos e deixarmos de fugir desse enfrentamento que tanto temos adiado. Desenvolver a espiritualidade
Nós sabemos que é uma obra individual, que faremos no silêncio da oficina dos nossos pensamentos. E recentemente, ouvi Haroldo Dutra nos aconselhando que para ele estabeleceu para ele, que evidentemente serve para todos nós, ele estabeleceu 4 pilares que podem ajudar nesta busca da espiritualidade. Primeiro, hábito da oração. No Livro dos Espíritos, nós encontramos na questão 649 que a adoração é a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima de Deus a sua alma. Então, é importante que adquiramos esse hábito, essa conexão com o Pai. Temos ouvido que nesta fase de recolhimento devemos pensar no nosso orgulho e na nossa fraqueza. E os Espíritos dizem a Kardec que a consciência de sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que o pode proteger. Então, reafirmando, o primeiro pilar é o hábito da oração. O segundo, serenidade. Buscar o silêncio interior para que possamos absorver ideias novas, lendo uma obra, lendo um livro, ouvindo uma palestra. Tudo isso nos ajudará a reciclar nossas ideias. Terceiro pilar, agir no bem do semelhante. Este pilar completa esse trabalho de busca da espiritualidade. Há muitas formas de sermos úteis ao semelhante, mesmo nas condições em que possamos nos encontrar. Coloquemos esses 3 tópicos nos nossos dias, com afinco, com determinação, nos lembrando que Deus auxilia as criaturas através das próprias criaturas. Retomando a mensagem do Cristo, outro ponto que nós vemos é que os falsos cristos e falsos profetas enganariam, se possível fosse, até aos escolhidos. Isso nos aponta o quanto, pelo nosso despreparo, estamos sujeitos a nos deixar levar, não só por aceitarmos mentiras por verdades, confundindo mentes e levando muitos à descrença e afastamento, como também incorporando formas de ver e sentir a vida, que nos levam a determinados comportamentos que passamos a considerar naturais. No livro Consolador de Emmanuel, é perguntado a ele como interpretar o anticristo, e ele responde: podemos simbolizar o anticristo como das forças que operam contra o Evangelho, na terra e nas esferas vizinhas do homem. Mas não devemos figurar neste anticristo um poder absoluto e definitivo que pudesse neutralizar a ação de Jesus, porquanto, com tal suposição, negaríamos a previdência e a bondade infinitas de Deus. Outro ponto colocado por Jesus: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Porque do que está cheio o coração, disso é que fala a boca. Pedro Camargo Vinícius nos diz que há muita gente cujo interior é um vulcão, donde continuamente sai fumo, cinza e lavas incandescentes, porque havemos de ser crateras vomitando matérias inflamadas que originam calamidades e disseminam a morte, quando podemos ser fontes de bênçãos, mananciais de vida e de alegria?
Por que havemos de empestar o ar que respiramos, nós e aqueles que o destino colocou ao nosso lado, quando está em nós tornar a atmosfera que nos envolve pura e fresca como as brisas das montanhas? Por que abrir nossa boca para ofender e deprimir, quando ela nos foi dada para louvar a Deus e bendizer nossos irmãos? Por que conspurcar o coração, aninhando nele o ódio, o ciúme, a inveja, quando ele é, por sua natureza, o tesouro de todas as modalidades do amor? Julgais que o homem bom e feliz... julgais que o homem bom é feliz porque nada o contraria, porque tudo corre ao sabor dos seus desejos, porque possui cabedais, porque tem ótima saúde, porque sua mulher e seus filhos o compreendem, respeitam e atendem? Enganai-vos, o homem bom tem aborrecimentos, vê muitas vezes seus desejos contrariados, luta com a pobreza, sofre enfermidades, suporta afrontas dos seus domésticos, é vítima de injustiças. No entanto, é feliz porque é bom, porque tira do seu interior consolação, paz e alegria de viver. A felicidade não é a causa, é efeito. As causas que a determinam estão em seu interior. São toda de natureza espiritual. A pureza de sentimentos, a simplicidade de coração, a fé nos destinos que nos aguardam são fatores de felicidade. Retomando então a ideia de aproveitarmos esse recolhimento para pensarmos no nosso orgulho e na nossa fraqueza, tenhamos consciência de que não é tarefa fácil, porque mais duro que o diamante é o coração do orgulhoso. Só o poder de Deus consegue reduzi-lo. Se assim não fora, seria irredutível. Então, com muita confiança, rogando a Deus que nos auxilie nessa empreitada da qual não devemos mais fugir, rogando ao Pai para que tenhamos força, coragem e perseverança, e que luz se faça ao nosso entendimento, e que o mergulho no Consolador prometido pelo Cristo de Deus nos acalme, nos pacifique, clareando as nossas ideias, aguçando a nossa intuição. Permita, meu Pai, que sejamos dóceis às influenciações amorosas e que nos momentos que se seguirão nos recolhamos em prece, em vibrações amorosas que possam alcançar a tantos que vibram conosco. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que tenhamos uma noite de paz.